Olá, pessoal! Muito bem-vindos hoje com o nosso Pediatrando. Estamos falando de um assunto mais que atual: prevenção de acidentes. É possível prevenir acidentes no nosso dia a dia, de uma maneira institucional, de uma maneira regular, em que a gente evite tantas coisas terríveis como a gente tem visto na mídia e no dia a dia com amigos da gente. Para isso, a gente trouxe duas pessoas muito especiais aqui. A primeira dela, minha colega aqui dentro do Sindicato Médico, a pediatra e diretora do sindicato. Ela é pediatra emergencista também, doutora Adriana Becker. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, igualmente. E a nossa outra colega, médica pediatra e intensivista, a doutora Adriana Espírito Santo, mãe da Marina, cuja história inspirou a criação da Lei Marina Falavena, que busca mais segurança para as nossas crianças de todo o Brasil, e hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindas, sejam vocês muito bem-vindos, tá? O Pediatrando está aqui para falar temas do universo da criança, do universo do adolescente, trazendo para vocês material de qualidade no meio dessa tempestade de informação e pseudo-informação que a gente tem na internet. Aqui vocês têm informação confiável, de boa qualidade. Ninguém é dogmático, porque a gente sabe que tem vários lados. E a gente mostra o lado e mostra de onde vêm essas pessoas. Não são pessoas que apareceram do nada dentro da internet, que têm uma carreira, que têm o que dizer. Esperamos estar colaborando. Eu estou no papel de vocês, sou médica pediatra, médica de família, coordenadora aqui do Núcleo de Pediatria, mas faço o papel de vocês. Faço as perguntas que vocês gostariam de fazer. Então, hoje vamos começar. Podemos começar com a Adriana Espírito Santo? Podemos. Temos duas Adriana, né, gente? Então, a Adri, a nossa Adri, Duas que colega do Adris. dia a dia, e a Adri Espírito Santo. Vamos começar, então, a história da tua filha, da Marina, pode ser? Pode ser. Então, nos conta um pouquinho como é que essa dor surgiu, um movimento nacional de transformação, e como é que foi essa experiência, e perceber no momento de transcender isso e que ela salva vidas, né? Na verdade, eu não tinha um interesse que eu tenho hoje pela prevenção de acidentes. Isso surgiu dessa dor pessoal e se transformou numa causa porque eu não quero realmente que outras famílias passem pelo que a gente está vivendo até hoje. Então, dentro da pediatria, a gente tem o dia a dia do contato com o acidente, mas quando tu começa a estudar e tu vive isso, tu vê a magnitude que tem isso. E quando tu vai estudar sobre isso, tu vê que tem coisas a serem feitas. Então, isso passou a ser um estudo do dia a dia, um esforço de formiguinha, porque é uma questão cultural a prevenção do acidente. E a gente não tem a cultura no Brasil de prevenir acidentes de toda a ordem. Eu acho super importante a gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Agradeço vocês terem me chamado. A Adri sabe o carinho que eu tenho por esse assunto e cada canal que a gente pode falar sobre isso, a gente atinge mais pessoas. E é isso que a gente precisa. Então, o que aconteceu? Dia 29 de outubro de 2022, era um dia quente em Porto Alegre, a Marina desceu para brincar com as amigas com um balão. Que idade ela tinha? 11 anos. E ela brincava com os pequenos, ela é uma maiorzinha, e comemoraram que a quadra estava livre para elas. E não Isso demorou. dentro do condomínio? Dentro do condomínio, que era um condomínio super bem cuidado, tudo pintado, tudo lindo. Porém, como a gente não tem a cultura do cuidado com determinadas coisas, nós, infelizmente, deixamos passar como pais e como responsáveis, inclusive, de cuidar de determinadas coisas que a gente nem imagina, e por isso estamos aqui. E eis que foram brincar com o balão perto da goleira. A trave da goleira estava totalmente solta, a amiguinha bateu no balão que estava sobre a rede da goleira e a goleira caiu sobre ela. TCE é grave, com óbito na hora, então ela desceu para brincar às 17 horas e às 19 horas nós tínhamos o atestado de óbito da Marina. Ou seja, um traumatismo crânioencefálico, TCE, né? Isso. Então, uma batida na cabeça e muito tudo grave. isso. Depois de um período em que eu não conseguia nem raciocinar, eu fui estudar sobre isso, se isso era um fato isolado ou se era uma tragédia que se repetia. E, infelizmente, eu descobri que era uma tragédia que se repetia. E descobri também que já haviam leis em Portugal desde 2013, nos outros países da Europa e nos Estados Unidos, inclusive antes, que definiam
claramente a necessidade de segurança das traves, das quadras poliesportivas, dos playgrounds, e que a gente não tinha aqui no Brasil. E também me doeu muito ao saber que já havia um projeto engavetado em Porto Alegre desde 2019 e que acabou passando e que não se concretizou, que legislava justamente sobre esse tipo de segurança em quadra poliesportiva. E eu comecei a estudar sobre isso muito e mobilizei e me associei às pessoas que eu podia para mobilizar, que essa lei, então, viesse para o Brasil, viesse para nós, beneficiasse as famílias, protegesse as crianças. A gente teve a ajuda da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, a gente teve a ajuda dos vereadores que se envolveram, do Cláudio Janta e principalmente da comandante Nádia, do sindicato da época. Isso, da equipe do sindicato CIMERS. médico. Então, todas as pessoas que nós pudemos envolver, que acolheram a ideia, nos ajudaram muito nesse sentido. E a Marina faleceu em outubro, em dezembro a gente estava mobilizando isso, em janeiro já se entrou com o pedido da lei, que foi aprovada em fevereiro com unanimidade na Câmara, então foi rápido. E em abril ela foi sancionada. Em maio, junho, as escolas de Porto Alegre já estavam recebendo ofício para que todas elas que precisassem ser reformadas, renovadas, o fossem. Então, a gente conseguiu com certa rapidez fazer isso, e isso me deixou mais tranquila, porque depois que passou aquela fase totalmente imóvel do luto, a força que eu tive me deu uma ansiedade de fazer alguma coisa para que isso não acontecesse de novo, né? E eu tentei colocar minha força nisso, assim. Hoje eu sei que isso era para me ajudar também, mas o meu medo é que isso acontecesse de novo, como de fato aconteceu dia 3 de fevereiro de 2023, num dos melhores clubes da capital paulistana, em São Paulo. Se repetiu. Se repetiu. Então, hoje a gente tem a Lei Marina Falavena em Porto Alegre, tem vários municípios já do Rio Grande do Sul, a lei estadual e a lei federal estão andando, e aí é mais moroso, então, por isso, a importância da gente ter a lei nos municípios e divulgar para que cada pai, cada mãe consiga ter o domínio do conhecimento que é necessário esse cuidado. Com as quadras poliesportivas, então descer no seu condomínio, checar na escolinha de futebol do seu filho. Essa goleira está devidamente ancorada. Se não for ancorada na base, ela deve ser ancorada no teto. 2 pontos de fixação para que se um ceder, o outro vai segurar. Então, e hoje a gente conseguiu que tenha vistoria. As vistorias, elas são feitas, infelizmente, ainda sob demanda. Então, Ou seja, só se alguém solicitar. Isso. Mas há já uma iniciativa, inclusive, junto a um arquiteto paulistano, que estuda muito sobre isso, de modificar normas técnicas que incluam já na instalação e obriguem que seja automático, né? Que seja automático. Então, isso é um trabalho de formiguinha, como eu te disse, né? A gente gostaria muito de que a parte educacional também se ampliasse e que fosse inserido o assunto prevenção de acidentes, inclusive nas faculdades. A faculdade de pedagogia, os educadores físicos precisam saber disso. Então, a sociedade como um todo tem que pegar para si a corresponsabilidade de prevenir acidentes. E isso não só neste tipo de acidente, mas atropelamento, acidente de trânsito. Infelizmente, no Brasil, hoje, Valérie, de 1 a 14 anos, causas externas são a principal causa de óbito. Então, a gente fala muito em vacinas e tem que falar, a gente fala muito em boa alimentação, em prevenção de suicídio. Mas a principal causa de morte a gente não está falando, né? A gente não fala. A gente fala muito pouco. Exatamente. E quando tu vê e fala sobre mortalidade juvenil, que é entre 10 e 24 anos, acidente é a principal causa. Eu acho muito interessante isso que tu falaste. Pessoal, prestem atenção a
corresponsabilidade da sociedade com isso. Quer dizer, nós temos que exigir, quer dizer, um membro da sociedade foi afetado, conseguiu fazer essa mudança, mas para essa lei agir, e eu gostaria que a Adriana Becker falasse um pouquinho agora como é que está essa questão da fiscalização da lei, né, Adriana, que se viu, nós precisamos que a sociedade mostre que isso é uma necessidade, que a gente pressione escolas, síndicos, seja quem for, vereadores, para que isso aconteça. Como é que está essa coisa da lei agora na prática, em Porto Alegre? Infelizmente, essa lei só ocorre a fiscalização se alguém demandar, né? Então, eu vou lá, vejo que meu condomínio, na escola do meu filho, não está bem fixada. E daí, sim, posso eu denunciar e vai vir a fiscalização. Isso deveria ser algo já... ter algum órgão que fiscalizasse, né? Infelizmente, as pessoas não sabem como tem que ser fixado uma goleira. Talvez a gente tenha que modificar a lei, então, né? Nós vamos ter que arrumar melhor essa lei. Na verdade, eu acho que tem que ter uma norma de regulamentadora, né? Como toda construção civil, ela tem normas que regulamentam desde um parquinho, desde uma piscina, né? Como é que uma piscina, para ter uma piscina, como é que tem que estar a segurança da piscina? Então, existe toda uma ABNT e deveria ter uma ABNT exatamente para quadras poliesportivas e ser fiscalizado isso, que daí tem que entrar junto a engenharia, né? Nossos engenheiros. Engenheiro, arquiteto, CREA, né? Exatamente. Concordo. Então, responsabilizar alguém que vai ser... A gente precisa mais pessoas atuando. Ampliar, isso. Né? E é isso, a gente não pode deixar essa lei que é para proteger nossas crianças apenas aqui. Então, a gente tem que ser algo nacional. Claro, né? A gente precisa de mais apoio. E sabe, Valérie, que o exemplo de Portugal, ele é fantástico, né? O que aconteceu? Lá pelos anos 90, Portugal tinha a maior mortalidade infantil e juvenil da Europa Ocidental. E eles foram ver por quê. E eram acidentes. E aí, lá, a taxa de natalidade não é alta como a nossa. Enfim, eles dão toda uma atenção maior. E eles fizeram uma coisa que foi muito inteligente. Eles foram atrás de cada tipo de acidente. E aí eles foram atrás e disseram, como é que nós vamos evitar este tipo de acidente com trave de goleira? Uhum. E aí eles fizeram a lei. Porque eles viram que apenas recomendações e orientações não estavam sendo suficientes. Uhum. Nós temos muito afogamento. Nenhuma obra vai ser liberada se não tiver proteção nas piscinas. Aqui nós não temos isso. É verdade, é verdade. Quantos dos nossos prédios, nos nossos clubes, as crianças acessam as piscinas? Livremente. Livremente. Eles foram a fundo em cada um deles. E eles pegaram um período de 30 anos, até 2022. E, ironicamente, em outubro de 2022, mês que a Marina faleceu, eles liberaram um documento de 30 anos de acompanhamento sobre redução de mortalidade e de acidentes. E observaram que isso acontecia. Uma coisa bárbara. O que reduziu a mortalidade das crianças. Então, a gente tem documentos científicos embasados de anos que mostram que essas estratégias são válidas. Vê, gente, primeira causa de morte nessa faixa etária. Isso. E agora nós falamos das goleiras, mas vamos falar estantes. Sim. Vamos falar em penteadeiras. Sim. Quando elas estão abertas, dependendo... E cada vez mais o material é um material leve, é um material que... Não é como um material de antigamente, que eram madeiras pesadas, que muitas vezes não precisava nem fixar de tão pesada. Hoje, tu abre algumas gavetas, tu abre a porta de um armário, a criança vai pegar alguma coisa, cai em cima, bate, ou bate na cabeça, fazendo TCE, ou pode ter sufocação. Sim. Então... A gente tem como principal causa de morte, e eu acredito que muita morte ainda é subnotificada. Sim, concordo. Né? Uhum. E então, sai como outra causa de morte. Então, a gente, na verdade, nós nem sabemos os números verdadeiros do nosso país. Deve ser muito pior, né? É muito Deve pior. Ser muito pior. É e aí, a gente pior. anda para intoxicações também, né? Envenenamentos, cadeirinha. Na verdade, a gente vai olhar o desenvolvimento da criança. A criança, ela é sujeita a acidentes desde o nascimento. Né? Então, ponto bem importante. E a gente tem que cuidar a fase em que a criança está. Então, a gente pega bebê pequeno, tem um risco de sufocamento. Então, objetos que vão para a face, objetos pequenos que a criança possa já colocar na boca, né? As crianças, a partir de 6 meses, já está colocando coisas na boca. Então, ela pode se afogar. Queimaduras, as quedas, né?
crianças que ficam, a mãe vai colocar no trocador e vai pegar uma fralda, quando volta, a criança está no chão, né? Então, a gente vê... Ou mesmo na cama, né? Ou mesmo na cama. Ela acha que a cama é muito grande, que ele não Sim. vai se rolar ainda. E a criança rola. Né? E a criança rola. Naquele momento que ela acha que não rola, ela Exatamente. já vai rolar. Então, a gente tem que cuidar o momento que a criança está e tem que prevenir, né? É um acidente. Sim, mas a maioria dos acidentes, praticamente 100%, são preveníveis. Né? E tem um profissional que ajuda sobre isso, que é o pediatra. Que é o né? pediatra. Em né? cada consulta, ele vai. Quer dizer, não é procurar o pediatra só quando tem uma febre, uma dor de garganta. É que em cada consulta ele vai falar sobre o risco de acidentes naquela faixa, não? Exatamente. E a gente tem a carteira de vacinação, que também dentro da Sim. carteira tem, conforme a faixa etária da criança, Os tem riscos. os riscos. E o que É o muito pai bem tem que feito. cuidar? É bem, muito bem orientado. Então, assim, a família tem que ler, né? A família também tem que buscar informação. Mas a família sozinha não vai conseguir fazer tudo. Então, a gente, como sociedade, né, tem que ficar em cima, tem que fiscalizar, tem que orientar, né? Então, a criança vai crescendo e vão aumentando seus riscos. Sim. Porque ela vai começar a caminhar, a puxar, a procurar, né? Então, a família tem que, conforme a faixa etária, ir controlando isso. E a casa tem que ser modificada. Adorei que tu falaste isso, porque aonde que eles acontecem com maior frequência e quais os riscos que muitas vezes passam despercebidos? Dentro de casa. A maioria dos acidentes são dentro de casa e na cozinha, Sim. né? E daí, quando a gente vai parar e vai olhar, meu Deus, a cozinha tem coisas que cortam, Sim. produtos de limpeza que muitas vezes estão junto na cozinha ou na área de serviço, então acesso fácil, o fogão, né? Sim. O fogão queima. Quantas queimaduras? Quantas queimaduras, né? Então, Fazer um portãozinho para não entrar, né? Pode ser portãozinho. até uma coisa simples, qualquer, feita em casa, com uma dobradiça, mas tem que ter. dificultar né? o Cozinhar acesso, com, né? com os bicos de trás, né? Exato, cuidar das panelas, né? Não ingerir bebidas quentes quando tá com uma criança no colo. Cuidar. É uma coisa básica. Básica, né? E depois que acontece um acidente, a gente fica, pô, como é que eu não vi? Como... E isso é difícil, né, Adri? Sim. Uhum. E é um momento, uma dor que Sim. né? Mas a gente... E isso é necessário a gente falar sobre isso. E foi dentro do Exato. condomínio particular, né? Onde tu acharia que Isso, faria tudo isso, pelas normas. Porque lindo, todo... Nós não tínhamos isso aqui para falar do condomínio. Só que, de fato, e se hoje me dissessem que iria acontecer, como antes eu não sabia, então eu me sinto na obrigação de alertar as pessoas. Com Porque se certeza. alguém me dissesse, Adri, vai lá no teu condomínio e verifica as goleiras, eu iria no mesmo dia. Claro. Nós compramos um apartamento que era de segundo andar para ficar olhando as crianças grudadas na pracinha. É que tu nunca imaginaria que uma goleira não estaria presa, né? Não De passaria pela jeito nenhum. cabeça. E eu ficava observando os barulhinhos deles brincando, que criança brincando pro pediatra Sim. ainda é música pros ouvidos. Claro, a gente dorme com aquele barulhinho. Isso. Eu ouvi o baque da goleira. Meu Deus. Então, assim, a gente estava muito próximo, né? Então, estar próximo com o filho, isso é muito importante. Estar olhando o que está acontecendo. Nós não tivemos a chance de intervir, mas quantas vezes a gente vai estar presente e vai poder verificar alguma coisa que é Exatamente. perigosa e evitar um acidente. E outra coisa, às vezes não é com o filho da gente, é a gente ter esse Isso, olhar diferente, isso. né, gurias? Assim, É. ó, é olhar. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu já fui síndica de um condomínio em que se fazia os fogos de artifício do Ano Novo, Ai, sim. se pedia para um vizinho fazer. Ah, o vizinho era engenheiro, não sei o que fazia. É um absurdo, né? Nós temos profissionais sequer. Tu tem que pedir licença para a brigada, tu tem que contratar um profissional. Vai custar caro, mas ou tu faz isso ou tu não faz. Então, eu me lembro que na época deu bastante polêmica, ficaram bravos comigo que eu fiz o condomínio gastar. Mas assim, ó, às vezes Medidas custa de caro, tu segurança. tem que chamar. Isso. Às vezes são muito baratas, mas Isso. às vezes ela é mais cara. Isso. Mas a vida humana, ela vale muito mais que isso, isso. né? Então, isso é muito importante. Adriana, falando para ti, então. Para quem nos acompanha, tá? Tu achas que a lei fez diferença hoje em Porto Alegre? Tu acha que está sendo visto com outros olhos essa coisa das goleiras? Eu acho que sim, mas de novo é um trabalho de formiguinha. Primeiro porque quando foi promulgada e sancionada a lei e a SMED
solicitou que as escolas encaminhassem, então, os pedidos de obras necessárias, se viu que 3 em cada 10 escolas acionou a secretaria e receberam obras. Então, eu já fico bem mais tranquila que 3 de cada 10 escolas foram... Bom, alguma coisa já começou. Então, isso nós já temos uma estatística objetiva. Recebi dezenas, se não centenas, de mensagens dizendo: Adri, fui no meu condomínio, estava solto, conseguimos reverter essa situação, a segurança aqui melhorou bastante. Então, e pessoas próximas sempre me dando notícias sobre isso. Atualmente, e eu fico revisando para renovar sempre a questão e trabalhando nisso, hoje mesmo eu vi uma matéria fazendo um alerta num conjunto de condomínios em Minas Gerais. E, de novo, solicitando que fossem revisadas todas as traves de goleiras. Coisa boa. Então, eu acho que a gente vai conseguir. Tá. Quando Já tem um começo de uma conscientização, Isso, então, nós temos. E tu sabe que quando eu comecei esse movimento, eu fui conversar com o Projeto Vida da Disa Gonzaga. E uma das coisas que eu coloquei muito na cabeça que eles me disseram é o seguinte: Adri, tu nunca vai conseguir medir o impacto do que tu tá fazendo. Porque tu não sabe quantos acidentes iam acontecer que tu conseguiu evitar. Sim. Então, tu não vai conseguir saber. Mas tem fé e vai adiante que tu vai conseguir. Então, eu tenho isso em mente, assim, que eu nunca vou conseguir ficar sabendo. Mas eu acredito. Uma pergunta agora para Adriana. Vamos falar, então, de coisas do dia a dia, Adriana. O que tu acha sobre uma coisa muito comum que a gente vê as crianças, o famoso andador? O que tu me dizes disso? Falando em acidentes? O andador, ele é utilizado, né, quando a criança está começando a conhecer o seu ambiente. E ela não tem noção dos riscos. Então, o andador acaba sendo uma arma, né? Porque ele pega grande velocidade e ele desliza e a criança cai, bate a cabeça. Eu já vi crianças que caiu de andador que voou de um andar para o outro, né? Causando traumatismo crânioencefálico. Então, infelizmente, ele é uma arma, né? Que os pais não sabem, né? Que pode acontecer, o que pode acontecer numa criança com andador. Era algo que já não deveria mais estar sendo vendido. Ela foi retirada uma época, né? A Cidade de Pediatria, acho que entrou com alguma coisa há muitos anos atrás, não foi? Foi, mas sim, infelizmente, de alguma maneira, provavelmente... Os fabricantes entraram e conseguiram de volta, né? Então... Eu costumo dizer assim, ó, não usem e não deem para ninguém, destruam e botem no lixo, né? Porque a criança pode virar ele também, qualquer coisa. E quando né? vira, é com a cabecinha que chega. Com a cabecinha. Então... E muitos pais não entendem porque a base dele é maior. Isso. E não entende que a criança começa a ter força, vai se agarrar e vai virar. E ele tranca, né? Se ele pegar algum lugar que ele tranca, ele tranca vira. No móvel, ou chega num degrau. Isso. Como evitar outros tipos de acidente? Por exemplo, intoxicações. Pois então, intoxicação, as intoxicações são por produtos de limpeza. Que muitas vezes o que acontece? Se troca, pega algum produto e coloca numa outra garrafinha. Sim. Que era de água, por exemplo. Chega a criança, vai tomar sua aguinha e, na verdade, era um produto tóxico. A gasolina na garrafa de Guaraná? Exatamente. Isso. E é a mesma cor. Até o gazinho, se tu abrir. Então, assim, primeiro, cuidado, não trocar de embalagens, né? E, principalmente, deixar numa altura que a criança não tenha acesso. Dificultar, né? E sem falar dos medicamentos, né? Medicamentos eu acho que é super importante. A gente vê muita criança intoxicada por medicamentos, alguns medicamentos que a criança chega comatosa, né? E outras que dão problemas no fígado, problemas hepáticos, problemas renais, porque tomou uma dose que é... Medicamento dos avós, dos pais. Isso é importante, né? Quem tem avós que moram juntos, né? O que pode fazer para evitar que eles tomem os medicamentos da avó? Que é a orientação, né? Deixar alto. De preferência, no lugar que seja com chave, trancado. Trancado, né? Que a criança não tenha acesso nenhum. Né? Até na hora de tomar, porque pode cair no chão, né? Exatamente. Cai no chão, a vovó tem dificuldade no olho e tal, não vê e ficou ali, a criança toma digoxina do coração. Isso. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E claro que ninguém vai dar um remédio a mais, mas a criança toma. A criança é curiosa, é uma balinha bonitinha, vermelhinha, coloridinha, né? Eu tomo medicamento que é formato de coração.
né? Rosinho com formato de coração. Que remédio lindo se uma criança encontrar. Vai tomar. Então, isso que a gente tem que ter cuidado, né? Então, o medicamento é um dos acidentes, né? Que a criança pode... que a criança pode ingerir, né? Mas o que é principalmente são produtos de limpeza. Sim. Né? Doces sanitários, assim. E é muito comum a criança tomar, por exemplo, quiboa, né? Sim, que é extremamente irritante, né? E algumas quiboas que são compradas, não comercialmente, assim, compradas em pessoas que vendem em outras embalagens, né? Vendem em caminhões, não é comprado no supermercado. Concentrações diferentes, em concentrações, né? Que tem ensada cáustica, né? Então, faz uma esofagite erosiva. As receitinhas caseiras que estão no Instagram para Sim, limpeza são um perigo também, né? Isso. Não, os perigos são enormes, né? E crianças pequenas, de 1 a 3 anos, a questão de sufocação. Como é que vocês veem isso? Como é que pode fazer para evitar? A gente já tem a Lei Lucas também, que é... Muito interessante. Que é bastante divulgada em função disso. Pode falar para o nosso ouvinte o que é essa Lei Lucas? A Lei Lucas foi... Tua câmera está ali, ó. Ela é originária de um menino que sofreu um sufocamento e não havia pessoas no seu ambiente escolar que tivessem a ciência de uma manobra de Heimlich ou de uma manobra de dessufocamento. E a partir daí se começou a fazer trabalhos junto aos professores, junto aos profissionais de saúde, todo mundo que trabalha com criança, com creche, enfim, e para os leigos que quiserem, cursos e orientações de como agir nesse momento. Então, acho que esse tipo de iniciativa também é salvadora de vidas, né? Então, acho que falar nos riscos de sufocamento é importante. E isso pode acontecer em qualquer momento. Eu tive uma paciente que, graças a Deus, a mãe sabia fazer a manobra. Ela estava num dia que o bebê estava chorãozinho, tinha feito vacina, ela estava com ele no colo e não conseguiu deixar ele no chão nem para escovar os dentes. Uhum. E ele se sufocou. E ela não conseguiu nem ver com o que. Ela fez a manobra e era a tampa da pasta de dente. Ele pegou enquanto ela... Enquanto ela tentava Eles são muito escovar os rápidos, dentes. são muito rápidos. Então, a gente tem que saber o que fazer nessa hora. E aí, eu acho que também é o papel da gente, como pediatra, auxiliar essas famílias, porque em 1 minuto tu consegue... Quando são bebês, ajudar a saber se como modificar fazer todo o futuro manobra. daquela criança, né? Porque se ela chegar a ter sufocação, tudo que tem. Então, assim, muito interessante. O Sindicato Médico é parceiro na Lei Lucas. A gente faz para algumas comunidades. A gente faz as oficinas aqui também. Né? É muito importante. Você aprende reanimação cardiopulmonar. A manobra de Heimlich é uma manobra, só para o leigo saber, a manobra de sufocação, né? Quando a criança se engasga, né? Tem manobras para cada idade, é ensinado. Em outros países é obrigatório para todo mundo que está em escola, para todo mundo Formação básica, né? E, por exemplo, cursinho para pai e mãe, quando vai ser papai e mamãe. É normal todo mundo fazer. E no Brasil isso ainda é incipiente, né? Ainda está começando sobre ainda isso. É novidade. Ainda é novidade. E vamos falar sobre outro, está terminando o nosso tema, mas vamos falar sobre outro assunto importante, a cadeirinha. Sim. Quem é que gostaria de falar para nós sobre isso? Na verdade, a gente volta um pouquinho no tempo e lembra cinto de segurança. Isso. Quantas Como vezes... foi polêmico, Nossa, né? Quando a gente era pequena, não tinha cinto de segurança, Meu pai tinha uma né? caminhonete e a gente adorava viajar na praia. A gente botava de 10 crianças. Um colchão atrás e ia todo mundo solto, né? Que delícia, e dormindo. os vizinhos, todo mundo. Que maravilha, né? E depois, quando entrou o cinto de segurança, e ele entrou obrigatório, acho que foi em torno de 97, 98, aos pouquinhos foi se tornando uma coisa. Hoje, ninguém imagina sair sem cinto de segurança. Mas ainda existe gente que não quer usar. Ainda existe, infelizmente, mas é muito pouco. E as cadeirinhas, elas se tornaram obrigatórias, gente, muito recente, 2010. É muito pouco tempo. É muito pouco. Muito pouco tempo. É 15 anos. Antes elas não eram obrigatórias, né? Então, em 2010 que as cadeirinhas se tornaram algo obrigatório. E a gente tem que insistir que a criança tem que sair do hospital já no bebê conforto. Não pode imaginar sair uma criança da maternidade sem estar dentro do bebê conforto. E no colo da mãe, com o cinto passado, como muitas mães têm pena que a criança está chorando e fazem isso. O que tu achas? Qual é o risco? Tá com o cinto passado por cima das duas? O risco é quase maior do que está certo.
que vai com certeza, né? Se tiver qualquer travar o carro, qualquer O corpo da mãe vai sufocar né? a criança. Vai sufocar a criança, né? politrauma. Um politrauma gravíssimo. Então, assim, tem que ser seguido essa norma, né? Então, conforme o tamanho da criança, altura, é o tipo de cadeirinha, né? E isso depende da cadeirinha também, às vezes muda um pouco o peso, então tem que ver Tem a selo de segurança aferido pelo Inmetro. Exato. Né? Esse de pediatria tem tudo isso aí, se vocês quiserem olhar, Sim. no site tem com altura, idade, quando é que se usa o booster seat, né? E hoje os carros já têm o Isofix, né? Que é aquele maneira de fixar melhor Parece, a uma cadeira. coisa nova, né? 2015. Isso. Né? É 10 anos louco. atrás. Então, a gente, no nosso país, né? Fora do país já era bem antes. Então, assim, a gente tá ainda engatinhando. Começando. Entre 1 e 20 anos, acidentes automobilísticos e trânsito é a primeira causa dentro dos acidentes. E nisso entra os atropelamentos. E a idade juvenil é a campeã dos atropelamentos. Então, isso a gente tem que isso também é prevenção, muito. Né? Isso. Então, aquela criança que sai de bicicleta no condomínio, aquela criança que está livre. Condomínio é um local maravilhoso, mas que a gente tem que ter certos cuidados com essa questão Adorei do que tu falasse fluxo dos isso. carros. Eu tive uma discussão no nosso condomínio sobre isso, que muitos pais têm a ideia que o condomínio é o jardim da casa deles. E não é. É uma rua, né, gurias? Isso. É uma rua como outra qualquer. Onde tem carros se E movimentando. mesmo a 10 km por hora, Isso. tu pode matar uma criança. Não adianta só diminuir a velocidade, né? Se a criança, de noite, com carros parados dos dois lados, ela atravessa a tua frente, tu pode não ver a 10 km por hora devagarinho, tu fez tudo correto e tu mata uma criança. Né? Tu dá um ré, tu mata uma criança. Então, ensinar, isso é muito importante que vocês estão falando, ensinar uma criança a olhar para os lados, coisas básicas, né? Olhar para os lados, ter certeza. E, às vezes até seguir a criança para ver, quando nessa transição, para ver se ela faz isso. E né? outra coisa, Valerie, que eu acho que é muito importante, é usar capacete. Principalmente com patinete elétrico. Por que isso não é obrigatório Agora, no Brasil ainda, todo né? mundo anda de patinete pela cidade, mas são Morreu raras há pouco as pessoas e as crianças que tu vê com capacete. E pode acontecer um acidente muito grave. Criança não deveria usar um patinete elétrico, né? Vamos falar a verdade. Ele não deveria. vai numa velocidade... Exatamente. Mas mesmo em patinete normal, analógico, né? Bicicleta, né? Isso é proteger contra o TCE, né? Usar protetores. Isso tem que ser... Isso talvez é uma lei também que a gente tem que ter, né? Obrigar nas bicicletas usarem tudo isso, né? Na verdade, a lei, ela tem que ser fiscalizada e a gente tem que ser... co-participante, né? Ajudar nessa fiscalização, né? E não reclamar, né? E agora, chegando o verão, né? Todo mundo tá feliz. Isso, e as piscinas, e os afogamentos. Isso. Né? E a gente... E comigo, né? Aconteceu quando meu filho tinha 3 anos, no condomínio, eu estava tomando um chimarrão e meu filho tirou a boia e foi pra piscina e eu deixei ele tirar. Piscina pequena, só que ele foi pra grande. E naquele momento... Segundos. Meu anjinho estava bem acordadinho. Pensei, vou lá ver como está o Guilherme na piscina. E ele estava na piscina de adulto, se afogando, na verdade. Eu vi só um calçãozinho laranja, puxei, era ele começando a tossir. Né? E foi muito pouco tempo. Então, assim, eu quase vivi um afogamento, né, do meu filho. Né? E... Mesmo tendo salva-vidas. Quer dizer, os pais... Não, na verdade, ele tirou. Ele quis tirar e eu deixei. Não, salva-vida que eu digo a pessoa para salvar vidas. Exatamente. Tem nos condomínios. Mesmo assim, ele pode não olhar tudo ao mesmo tempo. Não. Os pais têm que estar atentos em crianças menores. E a criança, o que é principal, a criança não se debate. Ela afoga e afoga. Ela desmaia. Né? E ela morre. Daí, quando ela flutua, ela já tá morta, né? Então, assim, a gente precisa cuidar todos os momentos. Então, assim, é prevenção. Então, criança não pode entrar na água se não tiver uma boia. Tem que ser colete. Colete né? adequado, Adequado pro peso, pro tamanho, tudo isso tem que cuidar. Isso está escrito no colete. Exato. É só ler e obedecer aquelas regras. É que no universo psicológico das pessoas é muito ruim a gente falar sobre esse tipo de assunto. Porque é assunto que leva à restrição das brincadeiras, é assunto que leva a um certo estresse na hora do momento de relaxamento e que acaba trazendo, né, histórias de muita dor, como a nossa. Então, às vezes, são assuntos que as pessoas evitam.
É verdade, é verdade. Né? É verdade. E dentro da cultura que a gente tem, a gente evita dor, né? Evita falar sobre dor, É. sobre a morte. E agora também a gente se dá conta que acaba falando pouco sobre prevenção. É verdade. Então, é muito necessário a gente falar sobre isso. Tem que quebrar essa coisa e a gente tem que conversar mais sobre isso. Eu não sei, nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas só lembrando, existe aquele livro A Psicologia dos Contos de Fadas, porque existe muito essa onda de reescrever os contos de fadas e tal. Mas se tu for pensar, os contos de fadas era uma maneira coletiva de se alertar sobre riscos, né? E ninguém quer ouvir aquelas histórias horríveis e tal, mas era certo ou não, era uma maneira de tu falar. E isso que vocês falaram é muito importante. A gente tem que começar a falar sobre isso, porque isso é falar sobre vida. Falar sobre morte é falar sobre vida. Né? Então, a gente precisa tem falar que falar sobre isso. E lembrando, pessoal, é no dia a dia, é no jogo de taco, que num taco pode bater e fazer um TCE, né? É numa criança até 3 anos não tendo nada. Um exemplo que eu uso é o rolinho do papel higiênico. Tudo que passa no meio não deve estar ao alcance daquela criança. Então, acho que vocês trouxeram muita coisa para nós aqui. Quero agradecer. Agradecer a vocês duas, especialmente a ti, por ter transformado a tua dor num ganho para a sociedade, tá? Marina nunca vai ser esquecida, tá? Tua história é muito linda e ela vai estar sempre junto com a gente e causando bem no mundo. Muito obrigada, gurias. E eu espero que vocês tenham aproveitado também com a gente aqui. Obrigada. Tchau, tchau.